E aí, minha gente, tudo bem? Esse aqui é um vídeo sobre PA, né, progressão aritmética. Eu vou falar um pouquinho sobre a noção básica do que é a PA e falar sobre algumas fórmulas, na verdade seriam fórmulas do termo geral, tá bom? Vamos lá. Começando aqui então, a gente tem que saber primeiro que a PA é uma sequência de números que segue uma certa lógica, né? Esses números eu vou chamar eles de termos. Então vai ter vários termos, vai ser uma sequência com vários termos. E esses termos eu vou chamar de A1 para o primeiro termo, vou chamar de A2 o segundo termo, A3 o terceiro termo, A4 o quinto termo e AN um termo qualquer, né, que a gente vai falar que é um termo geral. Eu não sei quem é N, então pode ser qualquer coisa esse AN. A lógica que a PA segue é a lógica de somar seguidamente o mesmo valor a cada termo. Então, eu vou dar um exemplo aqui já, mas esse valor a gente chama de razão. Então, a PA tem termos, né? Tem termos enfileirados aqui, por exemplo, que eu vou dar esse exemplo já já. E esses termos estão enfileirados, não de qualquer forma, estão enfileirados seguindo uma lógica, que é somar o mesmo valor a cada termo para chegar no termo seguinte. Vou mostrar como funciona isso. Então, vamos supor que nesse exemplo 1 aqui, eu queria saber se essa sequência, é uma sequência de números, né? Sequência sempre vai ser. Sequência não precisa ter lógica. Mas para ser uma sequência, né? Para essa sequência ser uma PA, eu tenho que saber se ela tá, se eu estou somando uma mesma razão a cada termo aqui. Vamos ver o seguinte. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou olhar do 0 para lá que é mais fácil, são números que não são negativos. Do 0 para o 2, somei 2. Do 2 para o 4, somei 2. Então, aparentemente, a lógica que eu estou seguindo é a de somar 2 a cada termo. Vamos ver se eu fiz isso do primeiro termo, que é o A1, para o segundo termo, que é o A2. Vamos ver se eu somei 2. Bom, se eu somar 2 aqui com menos 6, realmente vai dar menos 4. Se eu somar 2 aqui com menos 4, realmente vai dar menos 2. E se eu somar 2 aqui com menos 2, vai zerar, vai dar 0. Então, a sequência inteira, que é uma sequência finita, aqui não tem reticências, se tivesse reticência seria uma sequência infinita. Essa sequência também é uma PA. Então, sim, é uma PA. Vamos ver a próxima aqui. Reparem que eu fiz o seguinte, né? Nesse exemplo aqui, eu fui vendo os termos positivos primeiro, que era mais fácil, né? Se ele já me falar que é uma PA, eu não preciso nem conferir os outros. Então, é mais fácil eu conferir, descobrir qual é a razão da PA com os termos mais fáceis de fazer conta, né? A cachorrada é só eu começar a filmar que a cachorrada começa a latir aqui. Mas enfim, vamos lá. Isso não vai ser problema. Eu acho que não. Exemplo 2. Vou conferir se isso aqui é uma PA. Vou ver primeiro com os termos positivos, que é mais fácil, né? No caso aqui eu somei 3. Somei 3, beleza. Mas se eu conferir desse cara para esse, o que eu estou fazendo na verdade é tirar 9. Então o que acontece? Como a razão que eu tinha, que aparentemente eu tinha daqui para cá e daqui para cá, ela mudou daqui para cá, eu vou dizer que isso aqui não é uma PA. Que a razão começou a ficar diferente. Então, isso aqui não é uma PA. Então, atenção com isso, tá, gente? Não adianta eu conferir só alguns e dizer que é PA. Por exemplo, daqui pra cá, a minha razão passou a ser menos 3 também. Então, já teve 3 razões diferentes. Então, realmente, isso não pode ser uma PA. Tá bom? Vamos ver essa próxima aqui. E eu vou tentar conferir com os termos mais fáceis. Olha só, acho que é mais fácil eu pensar o seguinte, ó. Do 9,50 para o 9,25, eu botei ponto só para não confundir o ponto com a vírgula, né? 9,50 para o 9,25, o que eu estou fazendo é tirar 0,25, 0,25. Será que eu faço isso com todos os termos? Bom, vamos ver. Daqui para cá, eu também tiro 0,25, né? R$ 9,75. Se eu tirar 25 centavos, vai dar 9,50. Se eu pegar R$ 10 e tirar 25 centavos, vai dar 9,75. Então, menos 0,25 também está dando certo. Então, se isso aqui aconteceu até aqui, eu posso dizer o seguinte, ó, do 9,25 para o próximo termo, que é o x, não sei quem é, eu também tenho que tirar 0,25. Ou seja, a minha razão nesse caso seria 0,25. Então, o que acontece? O meu x vai ter que ser o quê? Eu pegar esse termo e fazer a mesma coisa que eu fiz com todos os outros, agora para o próximo termo. Ou seja, eu vou ter que tirar 0,25 desse termo. Se eu tirar 0,25 do 9 e 25, vai sobrar só 9. Então, nesse caso, além de ser uma PA, é PA sim, o meu x vai ser 9, ou 9,00, né? Tanto faz. Certo?
Então, razão, como a gente já falou aqui, só formalizando um pouquinho, né, eu vou explicar de um jeito bem informal, na verdade, de um jeito bem coloquial, assim. Razão é o valor, que pode ser positivo ou negativo, que precisa ser somado a um termo da PA para chegar ao termo seguinte. Então, em todos esses exemplos aqui, eu não sei se aqui que não é uma PA, né? Olha só, nesse exemplo 1 aqui, eu somei o valor de 2, então minha razão aqui era 2. Nessa minha PA aqui, eu somei um valor negativo, né? Como se eu tivesse subtraído 25, ou seja, menos 0,25. Então, essas são as razões dos exemplos que eu dei até agora. Então, essa é a ideia de razão. Por exemplo, se eu ver essa questão 4 aqui, do 7 para o 2, o que eu estou fazendo é... Aí vamos dizer o seguinte, né? Vamos supor que a questão já me dissesse que isso aqui é uma PA, então já sei que é uma PA. Do 7 para o 2, eu estou tirando 5. Então, de novo, eu tenho uma razão negativa. Eu vou achar a primeira razão aqui. No caso, a minha razão seria menos 5. Eu estou subtraindo. Quer dizer o seguinte, do 2 para o m, eu tenho que fazer a mesma coisa, manter a mesma lógica, que é a lógica de subtrair 5. Ou seja, eu vou pegar o m, no caso vai ser o 2, tirando 5, que é a razão. Já que a lógica é sempre tirar 5. Daqui para cá vou ter que tirar 5, daqui para cá vou ter que tirar 5, seja lá quanto der o m. No caso, meu m vai dar menos 3, subtraindo isso aqui. E o meu n vai ser o quê? Vai ser o termo anterior, que agora eu já sei que não se trata mais de m, mas na verdade se trata de menos 3. Sempre me embolo com essas borrachas aqui. Menos 3. Vou ter que pegar esse menos 3 e fazer a mesma lógica. Qual é a lógica? Tirar 5. Então o que vai acontecer? Tirando 5 do menos 3, vou pegar o menos 3, vou tirar 5 e meu m vai ser menos 8. Então a razão é menos 5, o m é menos 3 e o n é menos 8. Todos eles estão seguindo uma PA com razão menos 5. Então olha só, a gente pode pensar o seguinte, formalizando um pouquinho a coisa matematicamente aqui, para quem gosta de matemática, quer entender melhor isso aí, quer saber escrever de um jeito mais bonitinho, mais formal, mais certinho. Para encontrar a razão, a gente pode pensar o seguinte, do A1 para o A2, o que eu faço é somar uma razão. Do A2 para o A3, o que eu faço é somar uma razão. E quando eu estiver lá na frente num termo AN, eu vou ter um termo anterior a ele que vai ser um termo AN-1. Né? Esse AN-1 é para dizer que eu estou no termo AN, pode ser qualquer coisa, pode ser 10, por exemplo. E eu volto um termo antes, ou seja, 10 menos 1, no caso seria N-1. Então, desse termo anterior para o termo seguinte, não tem problema você estar lá na frente. O que importa é que para eu avançar, eu tenho que somar sempre uma razão. Então, o AN seria AN-1 mais R. Vamos escrever isso aqui. Ó. Então, olha só, o A2, eu posso dizer que é o A1 mais uma razão. Não preciso colocar esse 1, né? Mas eu estou somando uma razão com ele. Avancei uma vez só. O A3, eu posso dizer também que é o A2 somando uma razão. Ou seja, A3 é o A2 mais uma razão, ou seja, mais R só. E eu posso dizer o seguinte, ó, o AN mesmo vai ser o quê? O AN-1 mais uma razão, mais R. Eu posso isolar o R em todas as equações aqui e fazer o seguinte, ó, o R vai ser o quê? O A2 que estava do lado de cá continua onde ele estava, o R continua também, é só invertir. Vou pegar e passar o A1 que estava aqui para lá subtraindo, vai subtrair do A2, então R vai ser A2 menos A1. Pensando na segunda equação, R vai ser A3, que está lá quietinho na dele, tirando A2 que mudou de lado e subtraiu. Então, R vai ser A3 menos A2. Ou posso pensar numa equação geral aqui, né? Eu não sei quem é esse N, pode ser qualquer coisa. Eu posso dizer que o R vai ser AN menos AN menos 1, que eu passei esse AN menos 1 para lá subtraindo. Então, eu posso pensar de forma geral isso, que R é igual a N menos AN menos 1. Aí vem uma coisa importante, gente. O mais importante é entender isso aqui. É só entender que é o seguinte, se eu peguei um cara seguinte, tirei o anterior, A3 menos A2, eu vou estar sabendo qual é a razão. Voltando aqui só no exemplo para a gente ver. Aqui. Se eu peguei o 2 e tirei 7, eu pensei o seguinte, ó, quanto que eu aumentei do 7 para chegar a 2? Eu vou chegar e subtrair 2 tirando 7. No caso, eu aumentei em menos 5, né? Ou seja, diminuí 5. Outro exemplo aqui com a razão positiva que é melhor de entender.
aqui, nesse exemplo, aqui mesmo, né? Quanto que eu aumentei do 0 para o 2? É só pegar 2 menos 0. O que vai sobrar dessa subtração de 2 menos 0 foi o aumento que o 0 sofreu para chegar até 2, certo? Então, isso aqui, gente, isso que eu acabei de falar, o mais importante é entender. Não precisa gravar, como se fosse uma fórmula que eu tenho que gravar. Só pensar o seguinte, um termo AN qualquer, menos o termo anterior, vai me dar a razão. Porque a razão é o quanto que eu aumentei desse cara para esse. Então, aquela história, se AN é igual a N menos 1 mais R, se eu isolar, R vai ser AN menos AN menos 1. Ou seja, R vai ser o termo que tiver lá no final, um termo qualquer, menos o termo que vai estar logo antes dele. Aí você vê qual foi o aumento de um para o outro. E aí isso já puxa o assunto do termo geral. Qual que é a ideia do termo geral? Eu vou ter A1, A2, A3 e um AN lá na frente. Eu vou ter reticências aqui, porque eu posso ter quantos termos eu quiser aqui no meio. Vou ter reticência aqui no final também, porque pode ser uma PA infinita, né? Então é o seguinte, a gente pode pensar no A1, A2, A3 e A4 como se fosse isso aqui, ó. Como se fosse, olha que bonito, uma fila de pessoas, né? Então tem aqui as pessoas pescoçudas, né? Elas são daquela tribo, umas tribos africanas que botam aquelas argolas no pescoço, ficam pescoçudas, né? Esse aqui é o mais pescoçudo de todos. Eita, que pescoço torto, tadinho. Pronto, tá legal. É uma fila, só que isso aqui, vamos imaginar que para ficar uma coisa mais geral, isso aqui é a fila do INSS. Vocês sabem muito bem que é uma PA infinita, né? O que vai acontecer? Eu posso pensar, como eu falei agora há pouco, posso pensar que o A2 é quem? Eu pegar o A1 e somar uma razão. Vou botar um R só de propósito, vai ver por que já. A1 mais um R. Não está errado, mas não precisa botar esse 1, né? Eu posso pensar agora também o seguinte, o A3 vai ser o A1 somado com duas razões. Somei uma razão aqui, somei uma razão aqui, no total somei duas razões, ou seja, eu vou ter isso aqui, A1 mais 2R. Mas eu posso pensar também o seguinte, em vez de somar duas razões ao A3, vindo daqui do A1 somando duas razões, eu posso vir do A2, que é o segundo cara da fila, somar uma só razão. Então se eu pegar o A2 mais uma só razão, eu vou estar sabendo quem é o A3 também. Eu posso pensar o seguinte para o A4. O A4 vai ser o primeiro cara, somando uma, duas, três vezes a razão, somando 3R. Então o A4 vai ser A1 mais 3R. Mas se eu começar do A2... Peraí, deixa eu consertar isso aqui. A1 mais 3R. Mas se eu começar do A2, basta eu somar uma, duas razões. Como o A2 está mais perto, eu não preciso somar um monte com ele, eu somo só duas, né? Então A2 mais duas razões vai me dar o A4. Só que se eu tiver no A3, basta eu somar uma razão só. A4 vai ser o A3 com mais uma só razão. Ou seja, A3 mais um só R. Agora, pensando que eu esteja lá na frente, se eu estiver no A10, eu quero chegar no A10, mas estou no A8, no oitavo cara da fila. Quantos que eu tenho que avançar do oitavo para chegar no décimo? Eu tenho que avançar duas razões. E agora um caso parecido, se eu estiver lá no décimo cara da fila, eu quero chegar no décimo cara da fila na verdade, mas eu estou no segundo. Em vez de eu avançar uma, duas, três, eu tenho que avançar o quê? 8 razões. Então a lógica que vocês podem ver aqui é o seguinte, gente. Vamos pensar nesse caso do A10, que é um caso bom para entender. O décimo cara é o quê? Basta eu pegar o oitavo e somar duas razões, avançar duas razões. Ou posso pensar que o décimo cara é só eu pegar o segundo cara e avançar 8 razões, o que dá no mesmo. Então o que importa pra gente são esses índices, olha só. A2 vai ser quem? A1 mais 1R, por isso que eu mantive esse 1 aqui. Posso pensar o quê? A3 é A1 mais 2R. Só você ver que está somando, ó. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. 1 mais 3, 4 e por aí vai. A soma sempre vai acontecer. Exemplo bem bom, um exemplo muito bom esse aqui. Bem bom, né? Exemplo muito bom esse aqui. Porque o A8 com 2R vai ser 8 mais 2, 10. Só que se você pegar o A2 mais 8R também vai dar o A10. E aí a gente pode pensar o seguinte aqui. Ó. Eu posso voltar também, né? Se eu tivesse aqui, ó, quero chegar no A2, mas eu estou no A4, o que eu faço com o A4 para voltar para o A2? Eu tiro uma razão, tiro duas razões. Então eu posso fazer voltando também. Como assim? Ó? Eu estou no A15, mas eu quero voltar do A15 para chegar no A3. Então quantas razões eu tenho que tirar aqui? Eu tenho que pegar o 15. Se eu voltar duas do 15, eu vou virar A13, né? Se eu tirar duas, eu viro A13. Mas eu não quero voltar para A13, eu quero voltar para o
A3, então vou ter que tirar mais 10. Então, além de tirar 2 vou tirar 10, ou seja, tirar 12 no total. Se eu pegar o A15 e tirar 12 razões, eu vou estar voltando 12 em relação ao 15, então eu vou parar no A3. E se a gente pensar no que eu falei agora, 15 menos 12, 3 certinho. Então, só conferir o índice. A10 vai ser o quê? A5 vai ser o quê? Vai ser o A10 menos 5 razões. Porque se eu voltar 10, se eu voltar 5 em relação a esse décimo cara, eu vou parar no quinto cara também. E somando os coeficientes, 10 menos 5, 5. Beleza. Para eu chegar no A1, estando no A17, basta eu tirar 16 razões do A1. E só conferir 17 menos 16, 1 certinho. E para fechar aqui, o A8 vai ser o A20 menos 12 razões. Tirando 12 razões do A20, 20 menos 12, 8, certinho. E aí vocês devem estar estranhando, pô, mas meu professor ensinou isso com uma fórmula, né? Eu vejo muita gente aprender com a fórmula antes de pensar assim. Eu acho que é mais importante entender como funciona isso aqui para depois ver a fórmula. E a fórmula é a seguinte, né? Primeira coisa, entenda, não grave. Isso aqui é para entender, não é para gravar. Vamos supor que eu tenho o seguinte, ó. Eu quero saber quem é um AN, um termo qualquer. O que eu faço para achar esse termo AN? Eu pego o primeiro cara, posso pegar o primeiro cara e somar quantas razões faltam do primeiro até o enésimo cara. A gente fala que é o tal do enésimo, né? De N. Tipo, 20º, né? 30º, esse é o enésimo, esse nome bonito. Meu nome é Enésimo, 56. Enfim, piadinha horrível, né? O AN vai ser o A1 mais N menos 1 vezes R. Por quê? Eu estou pegando o primeiro cara da fila, quero chegar do primeiro cara até o enésimo cara. Eu vou ter que avançar quantas vezes? Vou ter que avançar quase N vezes. Eu só não avanço N vezes que eu já parto do primeiro. Então eu avanço N menos 1. N menos 1 razões. Mas se você está meio confuso com isso, não tem problema. É só lembrar do que eu falei aqui em cima. Só somar os índices, olha só. Se eu somar os índices aqui, 2 mais 8, 10, né? Se eu somar aqui 1 com N menos 1, vai dar o próprio N. Então tá certinho. Então essa fórmula aqui, na verdade, é o quê? Uma generalização do que a gente estava pensando aqui agora. O que eu não gosto dessa fórmula aqui em especial, essa primeira, né? O que eu acho ruim dela é que eu tenho que saber quem é o primeiro termo, se eu não souber, né? E aí vem o caso da segunda fórmula, que é o seguinte: vamos supor que em vez de ter o primeiro termo, eu tenho um termo K qualquer. Esse K é só para dizer que é uma coisa que eu... Pode ser qualquer valor, qualquer valor de termo, né? Qualquer índice de termo. Então vamos supor que o K seja 2. Quem vai ser o AN? Vai ser A2 mais N menos 2, já que K é 2, vezes R. Se eu somar os índices, 2 com N menos 2, vai cancelar o 2 com menos 2 e vai sobrar só N. Então tá certinho. Eu vou parar no enésimo termo. Então essa fórmula aqui só serve para K entre 0 e N. Por que K entre 0 e N? Eu nunca vou ter um A igual a 0 aqui. Não, um K igual a 0. Não tem o termo A0. Tem o termo A1, primeiro termo. Não tem um termo que vem antes do primeiro, né? E menor do que N por quê, né? Se o K for igual a N, eu vou estar somando N menos N aqui, vou estar somando razão nenhuma. Até pode ser igual a N, né? Não tem problema, pode ser menor ou igual a N. Só não pode ser 0. Mas, gente, não precisa se confundir com isso. A questão é entender, precisa gravar, né? Se eu quiser saber um termo AN, o que eu faço? Olha essa fórmula aqui, ó. Nessa fórmula aqui, nessa equação aqui, o que eu estou fazendo? O meu AN, na verdade, é um A10, né? Então, o N é 10 aqui. E quem é o K? O K é 2. Vê se não está certo. A10 é igual a 2 mais 10 menos 2 vezes R. A10 é igual a 2 mais 8R. Se você pegar 2 com mais 8, vai dar 10R mesmo. Então, é o que a gente falou antes, dá no mesmo. Quem gosta de matemática, quem quer fazer física, engenharia, matemática, computação, qualquer curso na área de exatas, é bom que entenda esse tipo esse tipo de jeito de escrever, né, que alguns professores de cálculo aí, de geometria analítica, álgebra linear, vão falar tudo desse jeito aqui, que parece grego, mas não é. Tá bom? É bem mais fácil entender do que parece. Para fechar, vamos fazer esse exemplo aqui então. Vamos supor que isso aqui seja uma PA, já falei para vocês que é uma PA, então é só, a gente já sabe que é uma PA, é só analisar ela e descobrir quem é X, Y e A20, certo? Então X, Y e A20 é o que eu quero saber. Beleza. Primeira coisa que a gente tem que pensar, se é uma PA, ela vai seguir aquela velha lógica de somar o mesmo valor. Então, do 10, eu vou somar alguma coisa aqui que eu não sei ainda quem é. É um R, né? Mais um R. E eu vou chegar e somar mais outra coisa aqui e achar o 15. Posso pensar de duas formas, né? O A10, desculpa, o 10, na verdade é o A2.
A única coisa que eu sei aqui por enquanto é que o A2 é 10 e que o A4, o quarto termo aqui, é 15. Certo? Então o que vai acontecer? Eu posso pensar nessas fórmulas aqui, ou no raciocínio que eu falei mais aqui em cima, né? Eu posso pensar o seguinte: o A4 vai ser o quê? Vai ser o que o A4 eu vou conseguir ele se eu pegar o A2 e avançar duas razões. Só fazer aquele velho teste que eu falei e ver que 2 com 2, 4, certinho. Então vamos achar quem é essa razão. Porque sabendo a razão eu consigo achar qualquer termo, inclusive o x, inclusive o y, inclusive o A20. Então quem vai ser A4? Eu já sei que o A4 é 15. E o A2 está aqui em cima, eu sei que ele é 10. Mais duas razões. Beleza. Então eu vou passar o 10 para lá. Vai ficar 15 menos 10 é igual a 2R, ou 2R é igual a 15 menos 10, né? Se 2R é igual a 15 menos 10, 2R é igual a 5. Então R vai ser a metade de 5, que é 2,5. Então agora eu sei a razão também. Se eu sei a razão, eu posso pensar o seguinte: bom, para eu achar o x, basta eu voltar 1, né? O x vai ser o quê? O A2 voltando uma só razão, né? Menos um R, ou menos R mesmo. Então quem vai ser o x? Vai ser o A2, que eu sei que é 10, tirando uma razão que é 2,5. 10 menos 2,5, x vai ser 7,5. De jeito bem parecido, eu posso pensar que o y vai ser o resultado do A2 somando uma razão. Pode até olhar só aqui, né? Só pegar 10 e somar uma razão que eu vou chegar no y. Mas estou fazendo isso aqui só para mostrar a fórmula do termo geral, como funciona, né? O y vai ser o que então? Vai ser o A2, que é 10, mais uma razão que é somar 2,5. Ou seja, tem dificuldade para fazer um 5. Y vai ser 12,5. Foi fácil achar o x e o y, porque eles estavam bem próximos, né, do 10 e do 15, que eram duas coisas que eu sabia. Eu podia achar o y também, né, podem conferir aí. Posso achar o y pegando o A3, voltando uma razão. Né, se eu pegar o A3, que é 15, desculpa, A3 não, A4. Opa, voltou. Cadê? Y vai ser A4 menos uma razão. Né, posso fazer isso também, já que o A4 está aqui, se eu voltar uma razão eu chego no y. Podem conferir aí. É outro jeito de chegar no mesmo lugar. E agora para eu achar o termo A20, eu posso pensar o seguinte: eu vou pegar sempre quem estiver mais próximo, que eu faço menos conta. Desses caras todos, quem é que está mais próximo do A20? Justamente esse 15, que é o A4. Então eu vou pegar o A4 e vou somar quantas razões? 20, eu tenho 4. 4 para chegar a 20, basta eu somar 16 razões. Não preciso fazer essa fórmula aqui, eu voltar no primeiro termo e fazer uma monte de conta. Eu posso fazer usando a segunda, né? Usando o segundo raciocínio, que é eu pegar um termo qualquer, no caso que for mais conveniente para mim, que no caso é o A4 que está mais próximo, somar 16 razões. Então a 20 que eu quero saber vai ser o A4, que é 15, mais 16 vezes a razão, que eu achei aqui, risquei aqui para ficar mais fácil de eu achar, né? 16 vezes 2,5. E aí vocês vão fazer A20 é igual a 15, mais 16 vezes 2,5, 16 vezes 2,5 vai dar 40. Então o A20 vai ser 55. Ou seja, o 20º termo fazendo essas somas aqui vai dar 55. Tá bom, gente? Então a ideia é mais ou menos essa aí. Então falei com vocês razão, termo geral, né? Essa foi uma aula aí sobre basicão de PA. Eu vou fazer uma outra sobre termo geral, sobre soma dos termos da PA. Olhem aqui que eu vou fazer uma aula sobre soma. Talvez nessa mesma aula eu fale sobre alguns macetes, algumas dicas, né? Tem algumas outras coisas que a gente precisa saber. Como é que eu uso média aritmética aqui, que é importante. Então cliquem aqui nesse quadradinho, quem estiver vendo no computador, no celular acho que não mostra, mas aqui vai ter um link para o próximo vídeo sobre PA assim que ele sair. E quem ficou curioso aí para ver se está certa essa conta de 16 vezes 2,5, confira aqui um outro vídeo que eu tenho sobre prova dos 9. Prova dos 9 é um jeito de conferir conta de multiplicação, é um jeito bem legal de você ver se a conta está certa ou não. E fazendo minha velha propaganda de final de vídeo, aqui, meu contato para aulas particulares, a gente tem aí o meu Vivo, WhatsApp, claro, Oi, e-mail, Facebook, pessoal, Facebook, a página das aulas particulares. Lembrando que agora estamos com aulas online para a sua comodidade. Agora a gente está com aula online, gente. Eu comecei a dar aula para algumas pessoas aí de outros lugares. Então, se você está em Nova Friburgo, em Nova York, em São Sebastião do Alto, em São Francisco, nos Estados Unidos, qualquer lugar aí no Japão,
sabe falar português ou de repente inglês, sei lá. Tô brincando. Mas se vocês precisando de alguma aula, tendo algum conhecido, só falar comigo. Eu tô agora usando o Hangouts do Google para fazer como se fosse um vídeo por Skype, né? Então, precisando, a gente está aí, gente. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Quem estiver interessado na aula online, fala comigo por mensagem, por onde vocês preferirem, por e-mail, que eu explico como é que funciona. E é isso aí, gente. Obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau. Um abraço.